Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte deste livro que trata da doutrina. Estamos no item 10, no capítulo 10, que fala da intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Aqui, modernas, século XIX, 1865, o fenômeno das mesas girantes, a codificação do espiritismo, ou seja, na mediunidade. Hoje nós vamos para o item 14, onde vamos ter aqui no primeiro parágrafo mais um extrato da doutrina da Igreja, que diz: as almas dos mortos que Deus proíbe consultar, aqui um reporte ao livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, onde Moisés proibiu que se fizesse o intercâmbio entre os dois planos. Por quê? Porque estava sendo muito mal usado, não é? Mas depois veio Jesus, que derrubou isto, não é? Nós temos que os primeiros cristãos, as catacumbas, em Roma, temos lá no livro Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que os espíritos se materializavam para pregar, materializados lá nas catacumbas. Eram demônios? Sabemos que não, não é? Os demônios não podem mandar fazer coisas boas e ajudar o homem a se aproximar de Deus. Não faz sentido. Então, as almas dos mortos, diz os textos da Igreja, diz o texto selecionado por Kardec da Igreja, que Deus proíbe consultar, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça, e elas não podem, essas almas dos mortos, sem a permissão de Deus, colocar-se às ordens dos vivos. Kardec diz, respondendo a este texto da Igreja: o Espiritismo diz também que elas não podem, as almas dos mortos, vir sem a permissão de Deus, mas, sim, se vem, é porque Deus permite que venha, que se dê. Aliás, tudo acontece segundo a permissão de Deus. Mas é ainda bem mais rigoroso o Espiritismo, porque diz que nenhum espírito bom ou mau pode vir sem essa permissão. Não só os maus, os bons também, tem que ter a permissão de Deus. Ao passo que a Igreja atribui aos demônios o poder de transpor as leis de Deus. Por quê? Porque eles se comunicam dentro dos preceitos da Igreja aqui trazidos por Allan Kardec. Vai mais longe ainda, uma vez que disse que mesmo com essa permissão de Deus, quando vem ao chamado dos vivos, não é para se colocarem as suas ordens. Quer dizer, o Espiritismo diz mais ainda. Mesmo quando os espíritos vêm falar conosco, encarnados, eles, embora atendendo o chamado dos vivos, não estão sob as suas ordens, ok? O espiritismo evocado vem voluntariamente, espiritismo não. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a vir? Kardec mesmo responde, ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, à lei geral que rege o universo. Julga se é útil vir, e aí está ainda para ele o seu livre-arbítrio. Então, ele não vai ser obrigado. Ele vai observar se é útil que ele venha. E ainda aí ele vai decidir, livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado para um fim útil. Não se recusa a responder, senão nos meios de pessoas pouco sérias e que tratam a coisa em
em brincadeira. Ou seja, tratam a mediunidade, essa possibilidade de comunicação entre os dois planos, como uma brincadeira, sem um fim sério. Então, aí os espíritos superiores não vêm. E isso está no livro dos Médiuns, capítulo 25. Continua. Kardec agora, também livro dos Médiuns, também capítulo 25. Pode o espírito evocado recusar-se a vir ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Pode se recusar. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Credes que todos os seres do universo estejam às vossas ordens? E vós mesmos estáis obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam o vosso nome? Quer dizer, qualquer um que nos chame, nós vamos lá ou vamos ver se é bom irmos ou não, se é prudente irmos ou não, se é útil irmos ou não. Se fazemos isso entre nós encarnados, por que não seria diferente entre dois planos, não é? Quando digo que pode se recusar a isso, entendo quanto ao pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Então, vejamos. Se, aqui mesmo, no livro Céu e Inferno, né, depois viram comunicações de vários desencarnados para dar um depoimento de como se viram após a desencarnação. Um espírito sofredor, inferior, pode vir a partir dessa ascendência que tem um espírito superior sobre ele, ok? Os Espíritas, e agora também Livro dos Médiuns, capítulo 17, número 203, nós temos: os Espíritas estão de tal modo convencidos de que não têm poder, direito sobre os espíritos e nada podem obter sem a permissão de Deus, que quando chamam a um espírito qualquer, dizem: peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo. Peço também ao meu anjo guardião consentir em me assistir e afastar os maus espíritos. Ou então, quando se trata de chamar um espírito determinado, ou seja, aquele espírito, né, que envergou aquela personalidade quando estava encarnado, o espírita diz: peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito fulano de tal, quer dizer, o nome que tinha naquela encarnação, se comunicar comigo. Item 15. As acusações lançadas pela Igreja contra a prática das evocações de desencarnados em reuniões mediúnicas não dizem respeito, pois, ao Espiritismo, uma vez que se dirigem principalmente sobre as operações de magia, com a qual não tem nada em comum com o Espiritismo. Ele condena nessas operações o que ela mesma condena. Quer dizer, o Espiritismo condena essas manifestações de magia também como a Igreja condena. Não faz os bons espíritos desempenharem, né, o Espiritismo não faz os bons espíritos desempenharem um papel indigno deles. E, enfim, declara nada pedir e nada obter sem a permissão de Deus. Sem dúvida, pode haver pessoas que abusam das evocações. E foi isso que levou Moisés a proibir, não é? O abuso. Que delas fazem um jogo, que desviam seu objetivo providencial, que é elucidativo, esclarecedor, educativo, não é? Para que sirvam essas comunicações aos seus interesses pessoais. Onde está? O vô morreu e não disse onde guardou aquele relógio de ouro. Onde ele guardou? Onde o vovô guardou? Tipo isso. Exemplo. Que, então, que sirvam a interesses pessoais,
que, por ignorância, leviandade, orgulho ou ganância, se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina espírita. Mas o espiritismo sério as reprova, como a verdadeira religião reprova os falsos devotos e os excessos de fanatismo. Não é, pois, nem lógico, nem justo imputar, dar ao espiritismo em geral os abusos que ele condena. O espiritismo condena os abusos, e aí disse que o espiritismo abusa, não faz sentido também, não é justo o que ele diz. Ou as faltas daqueles em não o compreenderem. Porque se alguém que se diz espírita erra, isso não quer dizer que o espiritismo está errado. Isso quer dizer que aquela pessoa se diz espírita, mas não está observando o espiritismo como deve ser no trabalho que ela gostaria que fosse espírita, mas se não segue a doutrina, não o é, não é? Antes de formular uma acusação, é preciso ver se essa acusação é justa. Portanto, diremos, a censura da Igreja cai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria. Nisso ela tem razão. Quando a crítica religiosa e cética filtra os abusos e estigmatiza o charlatanismo, não faz melhor com isso que ressaltar a pureza da doutrina sadia. Então, quando a doutrina da Igreja rechaça todo tipo de enganação e abusos, não é? Ela simplesmente ressalta a necessidade de mantermos a pureza da sã doutrina, que ajuda, assim, a se desembaraçar das más escórias, como se escória pudesse ser boa, ou seja, do lixo, do que não serve, do que não presta. Nisso facilita a nossa tarefa. Seu erro está em difundir, falando aqui, Kardec, sobre a doutrina da Igreja, seu erro está em difundir o bem e o mal, por ignorância na maioria, por má fé em alguns. Mas a distinção, a diferença que ela não faz, outros a fazem. Em todos os casos, sua censura da Igreja, a qual todo espírito sincero se associa no limite do que se aplica ao mal, e o Espiritismo não faz nenhum trabalho de intercâmbio para o mal, não pode atingir a doutrina. A censura a qual todo espírito sincero se associa, não se deve fazer mal feito, não seguir os preceitos de segurança, de bom senso, não é? Mesmo de justiça. Então, todo espírito sincero se associa a essas críticas, vamos dizer assim, no limite que se aplica ao mal feito. Então, isso não vai atingir a doutrina. Por quê? Porque a doutrina espírita não é fulano praticando, isso é o movimento espírita. O movimento espírita pode não entender convenientemente, pode errar, não agir segundo a doutrina. Isso não quer dizer que a doutrina esteja errada, quer dizer que o espírita não está agindo de acordo com a doutrina, não é? Muito bem. Amanhã vamos então para o item 16 aqui do nosso capítulo 10. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.